dias, né? Parece que todas as vezes que tem que levar a ministrar a palavra, né? Ou está na frente da obra de Deus, é um levante muito grande contra as nossas vidas que, às vezes, para a gente ficar de pé, é só Deus para nos dar força, né? E nos sustentar e a gente ficar de pé. E hoje, justamente na hora que eu sentei para pegar, né, na Bíblia, para meditar na palavra de Deus, foi impedimento até a hora de chegar aqui, né? Eu não conseguia, até a hora de chegar aqui, eu não conseguia meditar na palavra, abrir na palavra, mas eu não conseguia sentar, não conseguia parar para meditar na palavra de Deus, porque havia uma barreira muito grande e um impedimento muito grande, levante do inimigo, acho que para tentar me parar, ou até ver se eu não vinha, né? Ou ver se eu chegava aqui, ou não calava, né? Não abria a boca, mas ele caiu por terra, porque na minha vida, independente da situação que eu esteja passando, do problema, da luta, eu vou colocar Deus em primeiro lugar, né? Então, mais uma vez, eu creio que Satanás caiu por terra. Mas eu posso ver enquanto eu estou ali, tem, né, o momento que deu uma paradinha ali, que deram uma quietadazinha ali, e que eu sentei aí, que eu comecei a baixar minha cabeça, a falar com Deus e meditar. E até agora eu posso sentir, né, uma pessoa, né, lançando palavras. Está repreendido, meu Deus. Eu consigo ver palavras na minha frente de maldição, lançando, dizendo que eu não vou conseguir, né? Que eu não vou vencer, que vai ser assim como eu estou pensando, né? Então eu posso sentir, eu posso só sentir, eu posso ver as palavras, porque eu sinto o peso delas em mim, né? A gente que está na presença de Deus, a gente consegue ver. E essas palavras, da onde estão vindo, elas vêm de lugares que são pessoas totalmente idólatras, né? Então ela tem um peso muito grande. Então, para a gente ficar de pé diante de umas palavras dessa, é só aquele lá de cima para nos sustentar e nos deixar de pé, né? Mas eu entreguei nas mãos do Senhor, está nas mãos de Deus, né? Porque quem nos garante a vitória é o Senhor. Quem nos chamou foi Deus, né? Então, eu creio na minha vitória em nome de Jesus. Por mais que o inimigo se levanta, eu creio na minha vitória. Amém? Glórias a Deus. E eu quero, né, pedir aos irmãos, não em reverência a mim, mas a palavra do Senhor, para se colocar de pé e abrir a sua Bíblia no livro de Sofonias. Sofonias, capítulo 1. Foi a palavra que o Senhor me deu, né? Aleluia. Geralmente eu faço aquilo que Deus manda, eu não escolho palavra, né? Talvez eu vou dizer uma palavra, né, dessa num dia de domingo. Mas quem disse que Deus escolhe dia para falar conosco, né? Como Ele quer, né? Ele fala conosco da maneira que Ele quer, no dia que Ele quiser. Sabemos que é um culto, né, voltado em adoração para a família, mas Deus, Ele fala como Ele quer, né? Porque nós vemos que dia de culto de família, tem lugares por aí hoje que já não faz como Deus manda. Já não obedece mais a voz do Senhor. Não sei nem porque eu estou falando isso, mas eu estou falando que Deus está mandando falar. Então já não obedece mais a voz do Senhor. E quando chega no dia de culto, como um domingo, às vezes a casa está cheia. Se Deus dá uma palavra tipo essa, as pessoas mudam. Ou vai para um salmo, ou vai para uma palavra direcionada, voltada à família, voltada à adoração, porque não quer levar uma palavra dura, às vezes como o Senhor manda, como diz as pessoas no mundo. Mas nós temos que aprender a fazer uma coisa, a obedecer a voz do Espírito Santo de Deus. Nós não temos que esquecer que quem manda é Ele. Nós não mandamos nada, nós não fazemos nada. Tudo que nós fazemos, né, e falamos, que sai dos nossos lábios, é direcionado por Ele. Então nós temos que obedecer. E quando nós obedecemos, tudo vai bem, não só na nossa vida, mas na casa dele e na vida daqueles que estão ouvindo. Porque se Ele quer que nós ouvimos essa palavra, é porque algo nós temos que, né, botar no prumo do Senhor. Amém? Glórias a Deus, né? Eu não sei eu errar, irmãos, os irmãos perdoam, que existe esse livro, ele, né, tem uma letra muito pequena, essa Bíblia, mas eu creio que eu vou conseguir ler em nome de Jesus. Nós vamos até onde o Senhor nos mandar. Os irmãos acharam? Sofonias, capítulo 1, aleluias, glórias a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim, em Sofonias, capítulo 1, o título diz:
ameaça contra Judá e Jerusalém. O verso 1 nos diz: palavra do Senhor vinda de Sofonias, filho de Cusi, filho de Pedaia, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Arrebentarei os homens e os animais, consumirei as aves dos céus e os peixes do mar, e os tropeços com os ímpios, aleluias, e exterminarei os homens de cima da terra, disse o Senhor. E estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal, e é o nome dos martírios, dos querubins com os sacerdotes, e os que sobre os telhados se curva ao exército do céu, os que se inclina jurando ao Senhor e jurando por Malcã, e os que deixa de andar em seguimento ao Senhor, do Senhor, e os que não busca ao Senhor, nem pergunta por ele. Cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e sacrificou os seus convidados. Glórias a Deus. E acontecerá no dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os príncipes, os filhos do rei e todos os que se vestem de vestidura estranha. Castigarei também naquele dia todos aqueles que saltam sobre o umbral e enche de violência e engano a casa dos seus senhores. E naquele dia, diz o Senhor, farei ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe, e um uivo desde a segunda parte, e grande quebrantamento desde o outeiro. E os vós, moradores de Martes, porque todo o povo de Canaã está arruinando todos os carregados de estranhos, de dinheiro dos distribuidores. Aleluia. E há de ser que naquele tempo, aleluia, esquadrinharei Jerusalém com lanternas, aleluias, e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes, que diz no seu coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. Por isso será saqueada a sua fazenda e assolada as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, mas não lhe beberão vinhos. O grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é o dia de indignação, dia de angústia, dia de ânsia, dia de alvoroço e desolação, dia de trevas e dia de escuridão, dia de nuvem e aleluias, e densas trevas, aleluias, de maneira de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres, aleluia, altas, e angustiarei os homens
e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro o poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total apressada. Amém? Glória Amém. a Deus. Irmãos, pode se sentar, né? Glorificando o nome do Senhor Jesus. Nós conduzimos aqui uma palavra, né? Forte, uma palavra abençoada, mas uma palavra vinda, né, na direção de Deus, do trono do Senhor. Eu disse para vocês, eu não escolhi palavra, muito menos nem tive tempo, né, para estar estudando, meditando como costume, porque hoje tive um dia, né, bastante agitado, que só Deus sabe como que foi, mas o Senhor é que coloca as palavras nos nossos lábios, é Ele que nos direciona. E quando eu abri a palavra, foi esta palavra que o Senhor me deu, né? O Senhor aqui nesta palavra, né? Ele está nos dando uma palavra de despertamento, aleluia, como Ele sempre está fazendo nos últimos dias, despertando o seu povo, despertando a sua igreja, né? Assim nesta noite também não é diferente. Ele está nos dando uma palavra de despertamento, né? Como aqui fala na palavra do Senhor, quando o Senhor usava ali, né, Sofonias, aleluias, né, para pregar, ministrar a palavra, o evangelho de Deus para uma nação, né, para nações, aliás. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E o que mais me chama a atenção, que as nações a qual Sofonia teria que ministrar e que profetizar a palavra do Senhor, pregar o evangelho de Cristo, não era uma nação totalmente pagã. Era uma nação, né, ao qual a autória servia ao Senhor, ao qual muitos deles estavam na presença de Deus. Mas ao mesmo tempo que estava na presença de Deus, eram pessoas que se rebelavam contra o Senhor. Eram pessoas que pecavam contra Deus, pecavam em pensamento, pessoas que se adoravam diante de outros, né? Dobravam o seu joelho diante de outros homens, diante de imagens, né? Pessoas que se igualavam, né, as coisas mundanas, aleluia, que praticavam as coisas mundanas, as idolatria, né, que convivia, que queria viver com o pecado. E ao mesmo tempo essas pessoas se encontravam dentro dos templos, dos tabernáculos do Senhor, né? E como antes desse profeta Sofonias, o Senhor já havia usado outros profetas também para alertar o seu povo, né? E o Senhor sempre nos manda um alerta. O Senhor, Ele sempre nos dá um despertamento antes que Ele venha nos fazer algo, antes que Ele venha nos corrigir, antes que Ele venha nos castigar. Ele sempre envia um profeta dele para avisar o seu povo, como Ele fez no passado para avisar a sua nação. Antes dele castigar aquele povo, antes dele corrigir aquele povo, ele enviou um profeta, dizendo para aquele povo, e pedindo para Sofonia avisar para aquele povo, que o Senhor voltaria, que ele estenderia as mãos dele sobre aquela nação. Mas que o Senhor queria um conserto com aquele povo. O Senhor, Ele queria, né, que aquele povo voltasse o seu pensamento para Deus, independente se ele estava na presença de Deus ou não. Seja ele, né, servo do Senhor, seja ele ímpio, que é o ímpio, irmão. Muitos pensam que é os que estão lá fora, mas não, o ímpio é aquele que tem conhecimento da palavra de Deus e não obedece à voz do Senhor, que está dentro da casa de Deus e não obedece. É aqueles que estão afastados, distanciados. Esses são os ímpios, porque eles não creem, ou creem, às vezes faz caso do Senhor, né? Muitos zombam, como muitos zombavam. E se você for seguir mais adiante, né, meditando nesta palavra, neste livro de Sofonia, você vai ver que Sofonia, ele era zombado. O povo de Deus antigamente, como não é diferente nos dias de hoje.
Muitas vezes eu e você está ministrando a palavra de Deus, entregando o recado de Deus, e está falando, olha, o Senhor está mandando, igreja, você se arrepender, você se converter nos seus maus caminhos, porque o Senhor está voltando para buscar a sua igreja. Muitos olham para você e desacreditam, muitos zombam na tua cara e dizem, eu já ouvi essa palavra há tanto tempo, eu ouço desde criança que o Senhor está voltando para buscar a sua igreja e Ele não vem. Irmãos, não é diferente dos dias de hoje. Aquele povo também viveu isso. Eles também foram humilhados, eles também ouviam zombaria, eles eram criticados, eles eram humilhados, eles eram perseguidos por pregar o Evangelho de Deus. E por isso Deus queria conserto com aquele povo, com aquela nação de Jerusalém e de Judá. Aleluia. E para você ver, eram duas nações a qual o Senhor tinha como, nações escolhidas por eles. Nação aonde o povo era adorador do Senhor. Mas no meio daquela nação de adoradores, existia pessoas que tinham virado as costas para Deus e haviam esquecido do Senhor. Pessoas que às vezes nem se lembravam mais que Deus existia, Pessoas que já nem davam mais crédito à voz do Senhor. Talvez quando um pregador ali estava pregando, eles já nem davam mais crédito à voz de Deus. Eles não ouviam mais a voz do seu Senhor. Glória a Deus. Ou fazia caso, outros ouviam, zombava, criticava. Esse homem está doido, Esse pregador está doido, esse profeta está doido, está falando coisa dele mesmo, Como trazendo para os dias de hoje, esse pregador está na carne, esse pregador está falando dele mesmo, porque hoje é isso que nós ouvimos, Não é diferente dos dias anteriores, lá no passado, quando o povo era perseguido, mas o Senhor sempre nos dá uma ordenança, Independente do que nós vamos ouvir, independente se nós vamos ser zombados, criticados ou não, a nossa missão, o meu dever e o seu, é pregar o Evangelho de Deus como Ele manda, como Ele ordena. E nós não devemos mudar o Evangelho de Deus, como muitos estão fazendo por aí, muitas vezes por ser um culto de domingo, muitos não querem pregar uma palavra como essa. Às vezes Deus até dá uma palavra como essa, mas as pessoas não querem pregar. As pessoas mudam a palavra de Deus. As pessoas viram a página, às vezes Deus dá a palavra, as pessoas vão lá e simplesmente, em vez de orar e pedir confirmação ao Senhor, simplesmente ela vê aquela palavra dura, forte, elas vão e viram a folha e escolhe a palavra que eles querem pregar no culto, como domingo, ou no culto de vamos dizer assim, num culto que tem ali uma campanha, porque não quer perder almas, porque quer a casa cheia. E esquece que o Senhor não quer uma casa cheia. O Senhor, Ele quer qualidade. Ele não está procurando se a casa vai estar cheia. Ele quer ver aqueles que adoram Ele em espírito e em verdade. Ainda que esteja pouco, mas se esse pouco tiver com sinceridade, para Ele tem um grande valor. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Então não importa qual seja a palavra, a mensagem que Deus vai te dar. Faça como um profeta, se alguém vai lá, ministra entre o povo, entre as nações, prega o arrependimento para aquele povo, prega para essa nação, porque o dia de hoje não é diferente. O Senhor quer que eu e você abrimos a nossa boca para pregar o Evangelho dele, para anunciar o Evangelho de Cristo e dizer, arrependei-vos dos seus pecados. Muitos têm medo de abrir a boca e dizer essa palavra, arrepende dos seus maus pecados. Muitos têm medo de falar essa palavra dentro da casa do Senhor. Porque acham que se falar isso, eu vou estar botando o povo para correr da igreja. E não esquece, gente, a igreja somos nós, é eu e você. Aqui é o templo do Senhor. E aqueles que está firmado no Senhor, ele vai permanecer dentro da casa de Deus. E aqueles que estão brincando com o Senhor, se ele for temente, se ele reconhecer a voz do seu Senhor, simplesmente ele vai conhecer que está errado e vai pedir perdão ao Senhor e se consertar. Aqueles que querem verdadeiramente um compromisso com Deus.
Ele vai pedir perdão a Deus e vai se consertar. Ele vai se arrepender dos seus maus caminhos. Mas eu e você não temos o direito de ocultar a palavra de Deus. A palavra do Senhor mesmo nos relata. E todo este livro ele foi escrito por homem, mas ele foi direcionado pela voz do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus fala: ai daquele que tirar uma vírgula ou um tio. E as pessoas estão tirando. Glória a Deus. Sabe como estão tirando? Não é só distorcendo a palavra. Às vezes Deus vai me dar uma palavra como essa. Se eu fosse desobediente, o que é que eu iria fazer? Ah, Senhor, hoje é um culto, né, de louvor e adoração, culto voltado para a família. Pai, eu não vou pregar essa palavra dentro da tua casa hoje. O que é que eu iria fazer? Eu iria virar a folha e iria para uma palavra que agrada ao meu coração e que achava que vou agradar o povo. Porque hoje as pessoas, o povo de Deus, muitos quer agradar o povo, mas não quer agradar a Deus. Ah, eu vou fazer assim, porque eu tenho que agradar as pessoas, eu tenho que fazer assim, porque assim as pessoas permanecem. Se eu pregar a palavra mansa, mel, o povo vai permanecer, a casa vai encher. E Deus, onde é que fica? Onde que fica a voz do Espírito Santo de Deus, que fala comigo e com você? Onde que está a obediência? Se eu estou ensinando dentro da igreja que eu tenho que obedecer, que o povo tem que obedecer, primeiramente eu tenho que obedecer ao Senhor. Eu tenho que obedecer primeiramente, porque eu que estou aqui ministrando. O Senhor me dá uma palavra como essa. Se eu não obedeço em falar o que Ele manda, por que eu vou pregar obediência? Por que eu tenho que falar para o povo obedecer ao Senhor, se nem eu estou obedecendo a voz do Espírito Santo de Deus? Aleluia, glória a Deus. O Senhor nos últimos tempos Ele quer conserto para as igrejas. O Senhor Ele vai passar dentro das igrejas, dos ministérios por aí, ó, dentro dos templos dele, e vai passar. Muitos não estão dando crédito o que os profetas de Deus estão falando, porque ainda, irmãos, tem muitos por aí que já se corromperam, mas ainda existe os poucos profetas que falam na verdade do Senhor, que falam em espírito e em verdade, que obedecem à voz do Senhor, mesmo adoendo, mesmo sendo ferido, machucado, mesmo sabendo que estão sendo zombados, mas está pregando o Evangelho de Deus com verdade. Aleluia. E esses muito não querem ouvir. Então, irmãos, ouve a palavra de Deus e obedece. Porque não adianta só ouvir, não adianta você guardar e você não obedecer. Nós temos que viver em obediência, procurar saber, Deus, o que é que tu queres de mim? E na hora que Ele disser, filho, eu quero que você ande assim, eu quero que você faça assim, eu e você simplesmente acatar a ordem dEle e obedecer a ordenança dEle, o que Ele está me ordenando fazer, o que está ordenando você fazer, você simplesmente tem que obedecer. Eu e você temos que obedecer, porque senão não adiantaria nada. O que adiantaria eu e você estar aqui diante da casa do Senhor se eu e você não obedecer? Porque a obediência é que vai constar naquele grande dia. É o que vai nos levar ao caminho da salvação naquele grande dia. Os desobedientes, irmãos, eles vão ficar aqui nesta terra. Aqueles que não querem obedecer a voz do Senhor, aqueles que zombam, aqueles que criticam do povo de Deus, aquele que zomba da palavra do Senhor, esses eles vão ficar aí. Eles vão ficar aí para a grande tribulação. E eu vou te dizer uma coisa: a maioria dos zombadores do povo de Deus que persegue, o povo de Deus que persegue a igreja de Deus na terra, eu vou te dizer o que Deus está mandando falar. A maioria hoje em dia não são as pessoas que estão lá fora no mundo, não. São os próprios cristãos. Que está perseguindo o seu próprio irmão, o seu próximo, para tentar derrubar, para tentar matar espiritualmente, para ver a queda dele, para ele fechar a boca e não falar o que Deus manda, porque ele está falando o que ele não quer ouvir. E Deus
quer que eu e você ouça, aprenda a ouvir o que Ele quer. Porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele sabe o que eu preciso ouvir. E Ele sabe também o que você precisa ouvir. E essa palavra, tanto eu quanto você precisamos ouvir. Porque Deus, Ele não fala com ninguém ausente. Ele fala com quem está presente. Ele fala com quem está dos lados, nos seus lares, ouvindo a palavra do Senhor. Aonde esse instrumento alcança, o Senhor está falando. E Deus não tem ninguém por inocente. E nesta noite, Deus está falando comigo, com você. Está falando com quem está lá fora, ouvindo a palavra dele. E Ele está dizendo: filho, arrependei-vos dos seus pecados. Arrependei-vos, consertai, endireitai os seus caminhos, endireitai as suas vestes. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Santificai. Aleluia. O Senhor quer santificação. É tempo de santificar. É tempo de mudar a nossa conduta, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de adorar, o nosso jeito de falar com Deus. É tempo, irmão, de mudar. Não é tempo mais de brincar. O Senhor está voltando para buscar a sua igreja. E assim como o Senhor castigou essas duas nações, aleluia, e as demais nações no passado, como todos conhecem a palavra, porque aqueles que conhecem a palavra do Senhor sabem que toda nação que desobedeceu a voz do Senhor, o Senhor o castigou. Aleluia. E tem gente que ainda abre a boca na casa do Senhor e diz assim que o Senhor não castiga, que o Senhor não faz isso, que o Senhor não mata. O Senhor, Ele mata. É verdade. O Senhor, Ele castiga. O Senhor, Ele fere eu e você, se não obedecer a Ele, se não andar como Ele quer. Se eu e você não andar como Ele quer, meu irmão, Ele vai tratar comigo e com você. Por isso que nós temos que ser obedientes, não ao homem. É claro que você tem que andar em obediência e concordância com o seu líder dentro da casa do Senhor. Mas primeiramente eu quero te dizer, Deus fala que temos que obedecer à voz dele. É a Ele que nós devemos obedecer primeiramente. E quando você obedece a Ele, o Senhor trabalha nas nossas vidas. Agora, quando nós desobedecemos, você vai viver a vida inteira na vida, no mar de sofrimento, de dor, de angústia, de lamentos. E ainda vai ser castigado, vai ser ferido por Deus. Porque ai daquele que conhece a palavra de Deus e cai na mão do Senhor. Porque a Bíblia fala que era melhor que você não conhecesse do que você conhecer e cair na mão dele. Quem está lá no mundo, Deus até releva. Deus releva eles. Sabe por quê? Porque eles vivem na ignorância, né? Se bem que Deus, Ele vai cobrar deles. É claro que Deus vai cobrar. Porque Deus vai cobrar de cada um de nós naquele grande dia, para poder nós entrarmos, passar naquelas portas, né, para herdar ali a coroa de vitória, ter a vida eterna, passar naquela porta, para você receber o seu título de salvação, né, de vida eterna. É claro que quando você chegar diante do Mestre, Ele vai olhar a minha e a tua vida e vai analisar, vai procurar saber o que eu e você fez, aleluia. Independente se estamos no mundo ou não, se estamos na igreja ou não. Não quer dizer porque eu estou na igreja que eu estou salvo, não, porque tem muita gente se enganando por aí. Tem pessoas que estão dentro da casa do Senhor e acham que simplesmente por estar na casa do Senhor, ele não faz mais nada, não obedece à voz do Senhor, fica ali fazendo tudo do jeito dele, contendendo na casa do Senhor, arrumando confusão. Aleluia! E ainda acha que está salvo. Acha que para ele já ele se acha um tal, que ele já nem quer mais saber de nada. Ele acha que ele está salvo, que ele é mais santo que os outros, ele é melhor que os outros. E aí, critica o outro, fere seu irmão, machuca seu irmão. E Deus está lá no céu contemplando tudo. Assim como Deus fez com aquela nação do passado, com Judá e Jerusalém, que Deus castigou por causa do pecado, da idolatria, da desobediência.
Deus, ele fala assim para mim, para você, que nos dias de hoje não será diferente. Ele não mudou e jamais mudará. Deus, ele não falhou e jamais ele vai falhar. Ele vela com a sua palavra para cumprir. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Ele não mudou e não vai mudar. Ele não falhou e jamais vai falhar. A palavra do Senhor nos fala mais ainda que passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor, elas não passarão. Então, é o que temos que fazer, obedecer à voz do Senhor. O Senhor está voltando para buscar a sua igreja. Não sabemos dia e nem hora. Muitos estão aí, como eu sempre costumo dizer, esperando o grande evento do momento, o grande arrebatamento, que todos acham que quer ser arrebatado naquele grande evento. Mas eu te digo, você está muito enganado, que você pode ser arrebatado antes deste grande evento. Porque Deus sabe, conhece a mim e você, se você suportaria esperar esse grande momento. Nem eu e você não sabemos de nada. Mas Ele pode voltar a qualquer momento, para mim e para você. É porque o povo está focado somente no grande dia do arrebatamento, naquele grande evento que vai acontecer. E esquece que o Senhor pode voltar a qualquer momento para nós. Aleluia. Por isso que o Senhor fala que a vida dele vai ser como piscar e fechar de olho. Vai ser muito rápido. Muitos não vão nem poder contemplar. E só vai contemplar o que estiver preparado. Não é aquele que está despreparado ou que está batendo a boca aí dizendo, eu vou me preparar, não. Você tem que ter a certeza do erro hoje. Nesse exato momento, você tem que ter a certeza de que você vai subir, independente de que você fez no seu dia a dia. Mas o Senhor, Ele nos dá a chance, a oportunidade, como Ele nos dá todo dia, de nos arrepender. Aleluia. Todo dia o Senhor dá uma oportunidade para mim e para você de se arrepender, de consertar os nossos maus feitos, os nossos caminhos, de consertar as palavras que saem da nossa boca, que eu não sei. Vamos dar um exemplo. Eu estava dentro da minha casa, daqui a pouco aconteceu algo lá, eu me alterei, lancei palavras que desagradou o Senhor. Daqui a pouco o que eu tenho que fazer? Eu reconheço que eu errei. Eu reconheço que eu falei palavras que não agradou ao Senhor, que entristeceu a Ele. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar para os pés do Senhor, pedir perdão a Ele. Mas a Bíblia também nos fala que você também não pode praticá-la novamente. É isso? Você tem que consertar, procurar a santificar. Não permanecer no erro. Não permanecer praticando as mesmas coisas. Porque tem pessoa por aí que pede perdão ao Senhor o tempo todo. Tem pessoas que estão praticando coisas erradas, vai lá, faz o que é errado, sabe que é errado. Daqui a pouco ele pede perdão, mas daqui a pouco vem novamente o inimigo, que é tão astuto e já sabe da fraqueza. Aí vai lá, lança de novo a bandejinha suja dele, imunda, e aí aqui de novo que você agarra. E aí você cai novamente. Daqui a pouco, porque tem crente que é o tempo todo assim, pedindo perdão o tempo todo a Deus. Mas cadê o arrependimento? Cadê o verdadeiro arrependimento? Porque o crente, o cristão, que se arrepende de verdade e que se converte verdadeiramente, ele não fica o tempo todo caindo, não, meu irmão. Ele não fica o tempo todo um pé aqui dentro da casa do Senhor e um pé lá fora, não. Eu sei que a Bíblia fala que nós somos falhos, que a carne é fraca, mas eu aprendi uma coisa, a palavra do Senhor nos fala também que o Espírito é forte. Oh, glórias! Eu te digo isso porque eu ouço afronta o tempo todo de pessoas até da igreja que falam para mim, por mim estar na situação que eu estou por hoje, estar na casa do Senhor, e o meu marido para lá viver na vida errada. Tem pessoas que olham para mim e dizem assim, mas você podia fazer assim, porque a carne é fraca. Eu falo, mas o Espírito é forte. O Espírito é forte. É isso que você tem que falar para Satanás.
Porque quando as afrontas vêm, meu irmão, entenda uma coisa. Que não, às vezes, né, muitas vezes não é nem a pessoa. É Satanás usando ela porque ela deu brecha. Satanás aí usa. E lança a palavra. E Satanás, quando ele vem com as palavras. Ele vem com palavras. Ele não vem de qualquer maneira para atacar eu e você. Ele tem a palavra certinha para mim e para você. E você tem que ter a resposta certa para Satanás também. Se ele diz que a carne é fraca, fala para ele que o Espírito é forte. Eita glória. Porque o Espírito, aquele que tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo verdadeiramente, ele é forte. Ainda que nossa força esteja fraca, que a nossa carne seja fraca, que tudo está dizendo ao contrário, que não vai conseguir. Mas se você disser que o Espírito é forte, o Espírito Santo de Deus que está na minha e na tua vida, que é o Espírito Santo que Deus mandou para nossa vida, foi para isso, para nos ajudar. Nos momentos de fraqueza, nos momentos de dor, de angústia, Ele está ali pronto para nos ajudar e nos socorrer. No momento da nossa fraqueza, Ele está pronto a nos ajudar. E quando você está agarrado no Senhor, na videira verdadeira, você não cai. Agora, quando você está cocheando em dois pensamentos, aí sim, o inimigo já aproveita isso aí, e aí você cai. Mas procura firmar no Senhor. Não firme em qualquer coisa não. Firma no Senhor na videira verdadeira. Porque Ele vai enviar o Consolador verdadeiro para estar te ajudando, te orientando, te dizendo o que fazer, mesmo no momento difícil, de dor, de fraqueza, de angústia, você vai conseguir ficar de pé, porque você está dando voz, você não está ouvindo a voz do inimigo que está soprando do teu lado. Ei, sai daí, sai dessa igreja, sai desse ministério, sai, abandona Jesus, sai da presença dele, porque você está aí há tanto tempo, você está sofrendo há tanto tempo, você chora, você anda chorando, você só anda orando, fazendo propósito, você só anda fazendo jejuando, e nada acontece na tua vida. Esse é a voz do inimigo soprando no teu ouvido. Mas o Espírito de Deus, quando você está ouvindo a voz dele, o Senhor, Ele envia o Consolador dele e diz assim: ei, fica firme, porque eu sou contigo. Permanece firme, que eu te sustentarei, eu te ajudarei e tu vencerás. Agora, aqueles desobedientes que não obedecem à voz do Senhor, aí passa por esse momento de luta, de tribulação, de dor, aí passa pela agonia do Senhor, pelo castigo, porque o Senhor castiga. Tem uns que o Senhor castiga e traz de volta. O Senhor trata e volta do jeito que Ele quer na casa dele. Mas tem uns que não tem nem essa oportunidade. Tem pessoas que ficam brincando que Deus não mata. Está enganado assim, enganando para a igreja. Porque Deus, Ele mata. Então não brinca com as coisas de Deus não, porque Deus fala: não tira nem uma vírgula, nem um tiro da minha palavra. Então não brinca com as coisas de Deus não. Não se engana com as coisas de Deus. Não se engana não, porque Deus, Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. Ele é amor e fogo consumidor, não esqueça disso. Então não brinca de ser cristão não. Não brinca de ser filho de Deus não, porque Deus, Ele não brinca de ser pai não. Ele não brinca de ser pai. Ele é pai, e o pai que ama, o verdadeiro pai que ama, Ele corrige o seu filho. Ele corrige. E se Ele corrige a mim e você, é porque Ele nos ama. E Ele quer que naquele grande dia, eu e você tenham o direito de herdar a vida eterna. De ter a salvação, direito à salvação. Coisa que o capiroto lá, que Satanás, não quer que eu e você tenha. Ele quer que eu e você perca isso a todo custo. Por isso, a todo custo, a todo momento, Ele fica tentando contra a minha e contra a tua vida. Aleluia. E você só perde isso se você quiser. Se você tem a voz ao inimigo. Mas se você tem voz ao Espírito Santo de Deus, tenha certeza de que Deus vai te ajudar, vai te sustentar e de que você vai vencer essa luta, independente da situação que você está passando, independente da luta, da perseguição que você está enfrentando. Deus, Ele é contigo. Ele está pronto a te socorrer, a te ajudar, mas vai depender de mim e de você.
E esse castigo é para aqueles que estão na desobediência com o Senhor. E o Senhor fala. E assim como o Senhor manda falar, eu vou falar. O Senhor, Ele fala que essa terra, essa nação, essa geração, ela não passará. Ela não passará. Por isso que você vê por aí, o mundo está em colapso. Primeiro veio aí essa enfermidade que está aí, que já dura mais ou menos quase 2 anos, ou 2 anos, não sei. Está aí, o mundo está aí chorando, né? Muitos chorando aquela dor, né? De perda mesmo. Pelos seus parentes que estão indo, né? Que estão tendo arrancado, mas não sabendo, muitos que ainda não estão entendendo, ou até entendem, mas tem muitos que ainda estão brincando, zombando com as coisas de Deus, mas não entendem que Deus depois vai mandar algo pior ainda. Pois Deus está com a mão dele estendida sobre todas as nações, mandando sinais e mandando despertamento, dizendo: desperta, igreja minha, acorda, povo meu, arrepende dos teus maus caminhos, arrepende-te, converte-te e passa a estar na minha presença com sinceridade. E mesmo assim, tem pessoas que viram as costas a Deus. E aí o Senhor vem e permite acontecer essas coisas que estão acontecendo. Essa semana me veio uma parente nossa lá da Bahia, que veio lá daquela terrazinha, lá daquelas terras lá onde a água foi, inundou, passou ali, castigou tudo. Ela estava ali contando, e antes de acontecer o que aconteceu com ela contou ontem, eu fiquei quieto e falei assim: a mão de Deus. Deus tinha dito assim para mim: eu vou te levar lá. Eu pensei que eu ia até passear, para rever as pessoas que a gente fica até tempo sem ver, né? Eu falei assim: nossa, eu vou passear, que alegria. Achei que eu ia passear, que eu ia, né, para a praia de Mel, não sei para onde. Deus falou assim: tu vai lá fazer a minha obra, falar o que eu te mando. E Deus me levou em algumas igrejas, mas Deus levou eu numa igreja humildezinha, que fica bem próximo de um rio, de frente a um rio, aonde a água entrou na casa de uma dessas irmãs, até na igreja, que fica de frente para o rio, né? A água subiu, ela mostrou o lugar. E essa pessoa que chegou ontem é tão incrédula, ela é tão incrédula que vê tudo isso, mas não reconhece que é Deus. E ela contando, aí eu falava assim: é Deus. Aí ela falava: é a Virgem Maria, é não sei o que, e blá 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 blá. Falei assim: a mão de Deus. E ela falou assim: isso foi porque aconteceu isso, e a água veio e lavou o sangue de fulanos. Eu falei que antes disso aconteceu algo naquela cidade, e antes tinha ido lá, eu acho que tem 1 ano e pouco atrás. Deus tinha enviado lá e falou assim, mandou falar para aquela cidade, que ele ia pesar a mão dele sobre aquele lugar. Uma cidade quieta que ninguém acreditava que nada disso ia acontecer. E uma enchente como aquela ali, eu presenciei quando eu era, acho que mais ou menos como essa menina da Jéssica aqui, ó. Que eu tinha que ser tirado de um lugar para outro, eu lembro, por salva-vida. Mas eu fiquei olhando assim e contemplando. Falei: Deus, obrigado, porque o Senhor é fiel. Eu vi que eu não falei nada, eu sei que eu não falo nada em vão. E eu tenho certeza de que eu não falo nada em vão. Quando eu vi aquela mulher contando onde tinha falando aquilo, eu lembrei na hora do que Deus mandou falar naquele lugar, que ele ia estender a mão dele sobre aquela cidade, e que ia tocar em muitos ali, porque estava tocando e zombando da palavra dele, tocando nos profetas de Deus, e que a mão dele ia ferir muitos naquele lugar. Primeiramente, sabe o que ela disse que aconteceu? Só por causa de matarem um soldado da polícia, os outros soldados foi e derrubou meio mundo de pessoas que estavam envolvidas. E após acontecer isso, aí veio essa enchente que nunca aconteceu, que nem na outra enchente que eu estou te dizendo, quando eu era do tamanho dessa criança, que eu me lembro até hoje e nunca esqueço. A água subiu no lugar mais alto da cidade, que tem morro, subiu no tal do banco, que se você olhar nos negócios aí, você vai ver que os bancos, até os caixas eletrônicos, o banco tem segunda andar, o troço caiu lá em cima e estragou tudo. E as pessoas não entendem como. E eu falei para ela: a mão de Deus. E ela falou: ai, porque não sei o que, porque isso aqui. Eu falei: a mão de Deus. E Deus vai permitir mais. Eu só não disse para ela,
porque ela é muito incrédula. Mas eu sei que Deus vai fazer mais lá naquele lugar. Bahia é um lugar cheio de idolatria. Bahia é um lugar que o povo prefere se prostrar diante de imagem de escultura, de qualquer troço, menos na presença de Deus. E os poucos que tem lá sofrem, tá? Os poucos pregadores que pregam com verdade que naquele lugar sofrem. Eu lembro que quando eu fui para ali, muitos não deram crédito. Muitos nem olhavam na minha cara e olhavam assim, talvez aquela crentinha, né? Mas eles viram. Eu não estou me exaltando. E eu jamais vou desejar isso. Mas Deus, quando fala, Ele cumpre. O Deus, Ele nos ama, mas Ele também corrige. Por isso que eu digo, tem crente por aí confundindo a mente dos outros, dizendo que Deus não castiga, que Deus não trata, que Deus não mata. Deus, Ele trata, Deus castiga, Deus mata se necessário. No passado, Deus matou nações, principalmente dos dele, que estavam em desobediência. Então não brinca com as coisas de Deus. Por isso que eu sempre falo, se eu estou falando hoje, eu estou falando com convicção do que Deus está me mandando falar. Eu não sei porquê, mas eu só sei de uma coisa, que nós precisávamos ouvir esta palavra. Precisávamos ouvir o que Deus está falando comigo e com você nesta noite. Então não brinca, meu irmão, de ser crente não. Não brinca de ser filho, eu vou dizer filho. Porque o filho, irmão, o filho que é filho, ele obedece a voz do seu pai. Não é assim? O filho, o verdadeiro filho, ele obedece. Quando o seu pai fala com ele, ele obedece, porque ele sabe que o pai está corrigindo porque ele ama. Então, eu e você nesta noite, obedece a voz do Senhor. Vamos obedecer. Independente da luta, da nossa situação, se estamos sendo perseguidos ou não, se estão sendo criticados, se estão sendo zombados, esquece quem está falando, quem está te criticando, quem está te apontando, quem está te caluniando. Faz a vontade do Pai, obedece a voz dele e prega o Evangelho de Deus. Mas prega com sinceridade, prega a verdade do jeito que ele manda você pregar. Não oculta a voz do Senhor. Não oculta, porque a minha boca e a tua boca é o instrumento do Pai. Ele nos deu para ser usado por Ele. Porque a palavra do Senhor fala que se eu e você não abrir a boca, Ele vai usar o que? As pedras, né? Ele vai usar um animal, daqui a pouco, já que o povo dele não quer abrir a boca para falar a verdade. Se eu e você não abrir, meu irmão, daqui a pouco é isso que Ele vai fazer. Ou uma criança como essa. Hoje em dia, se uma criança dessa chegar aqui, ó, e Deus tomar aqui e usar na frente, vai ser uma murmuração em tanta, porque não querem dar crédito. Mas aí daquele que toca. Ai do que toca. Eu estou vendo um monte de criança por aí que Deus está usando e é lindo, maravilhoso. Eu acho lindo e gosto. Por isso que eu digo sempre aos seus pais, sua mãe, deixa na presença de Deus, ensina no caminho que deve andar. Ensina o Evangelho de Deus, porque eles vão crescer aprendendo. E Deus vai usar. Deus quer usar as crianças. E depende de mim, de você para isso. Deus quer usar uma nova geração de pregadores, de profetas sobre esta terra. Sabe por quê? Porque os que já estão dentro da casa do Senhor não querem mais nada. Os que estão dentro da casa de Deus não querem mais obediência a Deus. Não quer mais obedecer, ou faz, mas faz do jeito deles, do jeito que quer. Não faz do jeito de Deus. E Deus não quer saber mais disso. Deus, o pecado, a imundícia, a desobediência já está aqui, cheirando mal aos narizes de Deus. E Ele está prestes a trazer algo sobre esta terra que muitos não vai suportar. Mas muitos não estão dando crédito. Eu tiro porque essa semana eu passei num lugar, Deus mandou pregar de um jeito, e dentro deste lugar eu pude contemplar mentes questionando. Mas eu não ligo mais não. Eu deixo na mão de Deus. Mas aonde Deus mandar eu falar, eu vou falar o que Ele manda. Porque foi para isso que Ele me chamou. Eu não estou me exaltando e jamais vou me exaltar. Porque se eu me exaltar, eu sei muito bem onde é que eu vou parar. E também se eu não abrir minha boca, eu sei muito bem o que me aguarda. Eu sei o que me aguarda. Porque Deus já falou profundamente comigo que se eu não abrir a boca, eu vou ter um leito me esperando. Eu vou querer voltar para lá? Quero não, meu irmão. Quero não, eu sei o último leito que eu passei. E sabe por quê? Desobediência a quem? A Deus, não foi ao homem não, tá? Foi a Deus. A minha desobediência era quando Deus dizia, vai filha, prega a minha palavra, prega do meu jeito.
Você acredita? Eu estou falando aqui por experiência. Eu, quando olhava aqui, foi uma palavra dessa, meu Deus, essa palavra não. Eu até tentava fazer isso, ó. Fazer isso aqui. Mas Deus não deixava. Deus não deixava na hora, Deus mudava. Mas eu estou falando que Deus está mandando. Porque tem muitos dessa forma na casa do Senhor. Que Deus está entregando a mensagem. Mandando o profeta entregar a mensagem. Mandando o profeta entregar a revelação na casa do Senhor. Mas quando a revelação ser forte, ser oculta, ser um oculto e escondido, eles não passam. Prefere ver o altar do Senhor cheio de imundícia, contaminado, mas não abre a boca para passar o que Deus manda, para que a casa do Senhor venha a ser limpa, para que o altar do Senhor venha a ser purificado. E eu e você tem a missão de abrir a boca, o dever de alertar. Porque se eu e você abre a boca e alerta o seu próximo, o meu irmão, ou o meu irmão me alerta algo que eu estou fazendo, ei, se eu e você abrir a boca, e se você passar algo para mim, vamos dizer que eu estou no pecado, você passou algo para mim, eu não acatei, eu não obedeci, você está livre do meu sangue. Agora, se você não entregar a mensagem que Deus entrega para você, se você não entregar para a igreja, Deus cobra de você o sangue. Se acontecer algo, se aquilo chegar a acontecer na minha vida e aconteceu por falta de aviso, porque eu e você não abriu a boca e falou o que Deus mandou, Deus vai cobrar de mim, de você. Por isso que eu e você temos o dever de abrir a boca e passar verdadeiramente o que Deus te manda. Não oculta, não tira nem uma vírgula e nem um tio. Essa é a mensagem do Senhor para mim e para você nesta noite. Talvez você pode achar uma mensagem dura, forte para um dia como hoje, mas foi o que Deus me deu. E até aqui Ele mandou falar. Se eu passar daqui, estarei falando de mim. Nós não podemos falar nada que o Senhor não manda, nem aumentar e nem diminuir. Temos que falar na medida do Espírito Santo de Deus. E até aqui Ele mandou falar, amém? Amém. Que os irmãos possam meditar mais, porque a mensagem é grande, né? Sofonias, né? Capítulo 1, quem quiser meditar em casa, medite, e vocês vão ver a profundidade que tem essa mensagem, né? E cada um ali em si pega o que Deus entregou para si e obedece à voz do Espírito Santo de Deus, porque eu pego a minha parte.